O único personagem masculino capaz de competir com Draco Mihawk em termos de beleza. O homem que superou a calvície aos 8 anos de idade, mais maduro do que nunca e com um cabelo majestoso. O novo Shogun de Wano surge junto também da autoproclamada nova Mugiwara. Eu queria lembrar vocês que desde o começo eu acreditei. Eu falei, esse moleque vai amadurecer dentro do arco de Wano. Vocês confiem em mim? O pessoal falou, mas não é bem assim, não é bem assim que o poder dela funciona, não pode amadurecer. Meu amigo, vai sim amadurecer e eu estava certo. E não só estava certo quanto a isso e acreditei até o fim, mas eu também acreditei desde a primeira aparição da Yamato de que eu falei assim, ó, esse personagem, quando a gente nem sabia se era mulher, se era homem, a gente até achava que era homem pela mãozona de pedreiro na primeira aparição, meu amigo, se apresentou, eu falei, é você. É você que vai entrar no bando. O pessoal ficou, mas sabe, apareceu uma vez, não é assim que funciona. Por anos e anos a fio, as pessoas ficaram, mas o Bartolomeu vai entrar no bando, porque a Carrot vai entrar no bando, porque fulano de tal vai entrar no bando, e eu esperei pacientemente durante todos esses anos, quieto na minha, sem me condenar nenhuma opinião como essa. Mas quando a Yamato apareceu, eu falei, é você. Mas apareceu uma vez, meu amigo. Quando a sinergia bate, não existe explicação. E no independente se era personagem masculino ou feminino na época, eu falei, é você. Apareceu uma vez, eu falei, é você. E no fim, o que aconteceu? Galera, esse é o dia mais feliz da minha vida. Pelo amor de Deus, vamos embora falar do capítulo 1051 de One Piece. Começando com os samurais se apresentando para o povo de Wano. Primeiro a gente vê tanto a Hiyori quanto o Denjiro, eles que não tinham pulado 20 anos no futuro, e eles se apresentam e todo mundo reconhece eles. Só que chega o Kinemon junto dos outros bainhas ali, no meio da fumaça, fazendo aquele mistério que foi bem legal, vai ficar bem legal inclusive na animação quando for adaptado, mas engraçado como o Kinemon ele fala, né? Tudo bem, eles ainda são famosos, mas será que eles lembram do resto de nós? E aparece o Kinemon fazendo a pose dele, junto dos outros samurais também aparecendo, só que logo em seguida a cena corta para a Yamato. Primeiro se apresentando para o bando e a reação de um lado e do outro, galera. Que coisa sensacional, porque eles ainda não tinham tido uma interação dessa forma, né? Ela com o bando frente a frente e o bando pensando, como assim você vai entrar no bando? Tipo, a filha do Kaido, você é inimigo, mas a luta ainda não acabou. E aí a Yamato falando, mas vocês aí, caraca, eu não imaginava que o bando do Luffy ia ser tão esquisito assim, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. E nisso eles retrucam falando, cara, você que tem chifre na cabeça, o que você tá falando da gente? Enfim, cada um reage de uma forma. O Sanji e o Brook, obviamente, já amam essa ideia. O Jinbe já mais conservador, não, a gente tem que ver com a autorização do capitão ali, né? Ele tá, mas qualquer coisa fala comigo, até porque eu sou o vice. Até porque eu sou o vice, pode falar comigo qualquer coisa. E o detalhe é como a Yamato ainda se apresenta para o bando. Ela se apresenta como Kozuki Oden, apesar dela dizer, né, vocês podem me chamar de Yamato, e a gente não sabe exatamente como o bando vai chamar, se vai realmente chamar de Yamato ou se vai chamar de Oden. Seria mais legal se chamasse de Yamato, até pra desapegar um pouco dessa piada de eu sou Oden, eu sou Oden, eu sou Oden. Mas algo que eu vinha pensando, na verdade, desde o começo, quando a gente ficava discutindo sobre a identidade da personagem, a forma como ela se identifica, enfim, toda a confusão, toda a discussão que foi feita a partir disso, eu acreditava muito que no final a Yamato ela passaria a se nomear, a se identificar somente como Yamato. Ela pararia de se identificar como Oden, por mais que ela ainda quisesse reproduzir os passos do Oden, que seria viajar com o próximo, o rei dos piratas, enfim, né, ter toda essa sensação, toda essa participar dessa jornada, mas como Yamato assumindo o próprio nome, porque a ideia seria a Yamato passar por um processo de reflexão e perceber que ela não precisaria se espelhar numa figura masculina, poderosa, que normalmente, querendo ou não, principalmente no universo de One Piece, enfim, normalmente são figuras masculinas que possuem feitos grandiosos, né? E ela, no fim, acabou se espelhando no Oden, e talvez por isso ela também se identifique como pronome masculino, enfim. Mas ela percebendo que não precisaria se espelhar numa figura masculina, que ela, como mulher, poderia também
fazer coisas grandiosas, participar de coisas grandiosas, como participar da jornada do futuro Rei dos Piratas, cara, seria uma reflexão, seria um desenvolvimento e uma forma dela finalmente assumir a própria identidade, a identidade dela própria de Yamato como Yamato, e isso meio que não aconteceu. Agora, eu sei que tá todo mundo comemorando, tá todo mundo já, tipo, celebrando a entrada da Yamato no bando, e eu sei, cara, eu sei que é muito difícil ela não entrar no bando depois desse capítulo, porque seria um balde de água fria muito grande que o Oda colocaria pra gente. Tipo, mano, você não pode fazer isso. Você não pode, nesse capítulo, dizer que a Yamato vai entrar, tipo, ela se declarando como nova Mugiwara, praticamente, pra, no capítulo que vem, por exemplo, o Luffy acordar e dizer, não, que história é essa? Eu não tava aqui pra dizer nada. Como assim você tá querendo entrar no bando e recusar a entrada dela no bando? Ou ter alguma reviravolta dela acabar ficando, servindo como uma bainha nova, né? A primeira bainha do Momonosuke, do novo Shogun de Wano, seria, de todas as alternativas, um balde de água fria. Só que a gente ainda precisa ser frio quanto a essa decisão. Se realmente a entrada dela como nova Mugiwara vai ser uma entrada definitiva, ou se ela vai viajar com um bando, assim como foi o caso da Vivi, que meio que se tornou uma Mugiwara temporária, ou, por exemplo, o caso até do Kinemon, que também viajou temporariamente com o bando dos Chapéus de Palha. Porque a gente precisa lembrar do padrão que o Oda segue para os usuários de Akuma no Mi que entram no bando, e esse padrão foi identificado, eu falei até no vídeo de ontem, foi identificado por um leitor na SBS do volume 59, que ele fala sobre o padrão dos usuários de Akuma no Mi que entram para o bando, onde o nome das suas frutas referentes aos usuários de Akuma no Mi formam uma sequência de números de 1 a 10, com exceção dos números 2 e 9. Por exemplo, o Luffy, que tem a Gomu Gomu no Mi, o número 5 e 6 podem ser lidos como Gomu. O Chopper, por exemplo, que tem a Hito Hito no Mi, os números 1 e 10 podem ser lidos dessa forma, Hito. No caso da Robin, que possui a Hana Hana no Mi, os números 8 e 7 podem ser lidos dessa forma, Hana. E o Brook, que possui a Yomi Yomi no Mi, os números 4 e 3 podem ser lidos dessa forma, Yomi. Lembrando que, mais uma vez, os números em japonês, seja do 0 ao 10, cada um deles possui pelo menos umas 10 formas diferentes de serem pronunciados, dependendo do que você está se referindo, dependendo do contexto. E por isso surge essa brincadeira, essa possibilidade de você fazer esse jogo de palavras com números. E o Oda é mestre nisso, e esse padrão foi identificado nesse caso. Então restariam, assim, os números 2 e 9 para completar a sequência dos números de 1 a 10, e nesse caso, desde a antiguidade, as pessoas achavam que o Bartolomeu Kuma entraria no bando, já que ele tem a Nikkyu no Mi, já que os números 2 e 9 podem ser lidos dessa forma, Nikkyu, consecutivamente. Ou caso o Kuma não entrasse para o bando e ele viesse realmente a ser morto, que o Franky pudesse comer a fruta Akuma no Mi da Nikkyu no Mi, para que assim fechasse o padrão, e até ironizando uma fala do próprio Franky em Dressrosa, quando sugerem dele comer uma Akuma no Mi, e ele dizendo que prefere continuar com a habilidade dele de nadar, o que seria, né, na verdade uma ironia, ele depois de falar isso, acabar no fim comendo uma fruta. Nada disso aconteceu, só que ainda assim, a Yamato, ela não segue esse padrão, sendo a fruta dela a Inu no Mi, modelo Okuchi no Makami, não segue esse padrão. Então, caraca, será que o Oda, pela primeira vez, ele vai quebrar esse padrão? Ou ele vai usar a desculpa de que ela não exatamente entrou no bando, mas entrou temporariamente, então tá tranquilo, pode fugir desse padrão? Mas agora, galera, o trio monstro, que sempre foi algo que existiu no consciente coletivo das pessoas, dos fãs de One Piece, até porque era sempre o Luffy, o Zoro e o Sanji que estavam na maior linha de frente das principais batalhas do bando dos Chapéus de Palha. E agora? E agora o que acontece? Qual vai ser a tier list? Quem sabe eu não faço uma tier list definitiva aí, quem sabe do Chapéu de Palha, ou quem sabe dos personagens de Wano, acho que seria interessante. Mas continuando o capítulo, a gente vê os bainhas se ajoelhando, com a silhueta do Momo começando a ser mostrada lá no fundo, e o castelo ao fundo também. Ele começa o seu discurso dizendo que a água limpa vai passar a ser gratuita para as pessoas, que as fábricas e a escravidão deixarão de existir, e tava tudo muito bonito, até que de repente corta para um flashback da Otama.
um flashback da Otama. Uau, fiquei triste. Caraca, Oda, chorei pacas. Realmente, ela não conseguiu vender os chapéus dela porque as pessoas não tinham dinheiro. Reparem aqui, ó, dá pra reparar? Dá pra reparar? Não sei se vai dar pra reparar. Reparem aqui, ó. Tô chorando. Olha só a lágrima como caiu de verdade. Caraca, Oda. Voltando pra parte que interessa, o discurso continua agora, mostrando a silhueta do Momo com a espada levantada. Aí já começa a dar uma imponência muito maior, né? O discurso segue e foi engraçado que nesse momento ele fica meio que sem saber o que dizer e meio que pede ajuda para o Kinemon. E o Kinemon, cara, nessa hora com um sorriso. Cara, que essa cena foi realmente emocionante, porque o Kinemon foi o cara que assumiu o papel de pai do Momo por todo esse tempo. Então, o mentor do Momo praticamente durante todos esses anos. Então, a gente vê o Momo nessa hora ainda com uma fagulha de insegurança, pedindo ajuda para o Kinemon que esteve com ele durante todos esses anos, servindo como esse mentor e pai para ele. Ai, Kinemon, eu não sei exatamente o que dizer. E o Kinemon com um sorriso no rosto dizendo, sabe como é, né? A gente vai e improvisa. E ele vai ter... Cara, eu realmente tô emocionado, galera. Eu tô realmente emocionado só de lembrar e ter lido essa parte, porque foi realmente muito tocante. E o Momo, cara, se declarando finalmente o novo governante de Wano. O país de Wano será governado por mim. E a silhueta não, agora sim, finalmente, a imagem do homem, galera. Quando eu acordei antes de gravar esse vídeo, já tinha uma porrada de color feita dessa imagem do Momo adulto já, do Momo maduro. Cara, cada color mais bonita que a outra, que eu com certeza vou estar usando alguma aqui para ilustrar essa cena muito bonito. Mas infelizmente, as expectativas, eu sei que as expectativas de ver o Momo com a cara, com a cara do Barba Branca, eu sei que as expectativas estavam altas, né? Eu sei, galera, eu entendo a decepção de vocês de não ter visto o Momo com a cara do Barba Branca ali, como se ele, na verdade, fosse filho do Barba Branca e não do Oda, afinal eles navegaram juntos, né? Ou, por exemplo, a imagem do Momo como se fosse o Gon adulto, né? Outra grande expectativa que também foi decepada. Eu sei que as expectativas estavam altas, mas ainda assim, a realidade não decepcionou a gente. Graças a Deus ele não amadureceu calvo, porque, né, o cabelo ele cresce junto. Graças a Deus o Oda ele não meteu essa. Só que, galera, a gente não teve nada do Kaido e da Big Mom, nem sequer do vulcão nesse capítulo. Será que o Oda ele vai simplesmente ignorar a partir daqui e assumir realmente que o Kaido e a Big Mom afundaram no magma e realmente foram mortos? E aquele vulcão ali, explodiu, mas tá tranquilo, foi nada demais, foi só uma ameaçazinha, mas não vai dar em nada mais? Eu não sei. Talvez o Oda ele decidiu fazer esse recorte do Momo nesse capítulo, dar todo o destaque pra ele praticamente nesse capítulo, pra depois retomar esse outro plot, porque, vamos lá galera, refletir sobre isso. Muita gente cogitou a possibilidade de o Kaido e a Big Mom, ou pelo menos um deles, acabar depois de, quem sabe, ser expelido pelo vulcão, né? Afinal, eles estavam lá embaixo e o vulcão explodiu. Como eu falei semana passada, eles poderiam ter sido expelidos junto dessa lava de vulcão. Poderia ser o caso deles serem petrificados, deles se transformarem em estátuas, em blocos de mineral vulcânico e dessa forma eles morrerem não queimados vivos, mas como estátuas, eles se transformarem em estátuas. Vamos dissecar um pouco essa ideia. Voltando lá para o arco de Skypiea, de acordo com o Pagaia, um dos componentes do Kairoseki se chama Pyrobloin, um tipo de partícula expelida por vulcões que, dependendo da variação de densidade, pode formar um mar de nuvens ou as ilhas de nuvens que ficam em cima desse mar de nuvens que a gente vê em Skypiea. E ainda existem as nuvens que servem de base para o mar de nuvens e as ilhas do céu. Essas são nuvens fossilizadas de centenas ou até milhares de anos, chamadas de cúmulos imperial ou acúmulo imperial. E aqui a teoria de que se você misturar essas nuvens já fossilizadas com o mar de nuvens, que apesar de ser água doce, também afeta os usuários de Akuma no Mi, talvez a mistura desses materiais formem os Kairoseki que a gente vê em Skypiea, que são muito comuns em Skypiea. O Basil Hawkins, nesse arco de Wano, diz que o Kairoseki é originado de
Wano, mas isso não quer dizer que o Kairoseki de Skypiea veio do país de Wano, até porque pouca gente sabe da existência das Ilhas do Céu, incluindo o burro do Hawkins. Então, no país de Wano, aqui vai a teoria, ao invés deles misturarem minerais vulcânicos com o mar de nuvens, eles podem misturar esses minerais vulcânicos com o mar azul, para assim conseguir formar também os Kairoseki. E outra coisa que a gente sabe é que os poneglyphs eles também foram feitos em Wano, então é bem provável que ambos os poneglyphs e os Kairosekis usem minerais vulcânicos nas suas composições. A diferença mais clara sendo que o Kairoseki drena a energia dos usuários de Akuma no Mi, enquanto os poneglyphs não, como a gente viu a Robin conseguindo tocar em um poneglyph sem problema nenhum. Muita gente até acha, né, que os poneglyphs eles foram feitos de Kairoseki, mas isso não parece ser verdade. Só que isso não significa que eles não tenham componentes similares. Então o que eu quero sugerir com isso tudo é que, apesar da gente não ter exata certeza de como os poneglyphs eles são feitos, apesar da gente suspeitar que eles sejam feitos também de minerais vulcânicos, pode ser que os dois imperadores, ou pelo menos um deles, a gente não sabe, seja expelido e no fim acabe sendo realmente fossilizado, ou melhor, petrificado na sua escultura do lado de fora do seu corpo e fique dessa forma selado naquela estátua. Vocês lembram como o Zoro também, né, fez aquela pose contra o Mr. Tree e quase se transformou numa estátua de cera? Pode ser que o Kaido ele se transforme numa estátua de poneglyphs, uma estátua de minerais vulcânicos também. E outra coisa, galera, sobre essa ideia de você ter um vulcão emergindo em Wano e esse plot não ser direcionado ao Monte Fuji. Como assim? Você já tem um vulcão em Wano, por que você não faz ele explodir? Seria perfeito. Por que você criar outro vulcão para esse plot paralelo? Será que o Oda ele tá guardando alguma coisa para o Monte Fuji, algo mais especial? A gente tem que lembrar que o Road Poneglyph do Kaido, até agora, a gente não sabe da sua localização. Será que ele se encontra dentro do Monte Fuji, lá no topo do Monte Fuji? Será que, inclusive, o Log Pose congelado que aparece na abertura 25 de One Piece também se encontra no topo do Monte Fuji, que é um ambiente completamente congelado e frio? Poderia ser o caso. O que seria esse log pose congelado? Será que vai ter alguma importância? Vamos ver nos próximos capítulos. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, tem vídeo toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece. Se você caiu de paraquedas e ficou até o final do vídeo, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem sempre aqui no canal. Beleza? Até a próxima. Tchau!